Mesmo ainda numa turma reduzida, é bom a gente retomar as questões presenciais. Então, hoje a gente oficialmente retoma a Semana da Educação Física, certo? Então, aqui nós temos os alunos do primeiro, do segundo, os alunos que estão se formando no oitavo. O professor Silvio prometeu que vai falar até 8h30, certo? Então, vocês se organizem quanto ao tempo, certo? Dê um toquinho para ele, quando estiver faltando 5 minutos, ok? Então, agora a gente vai iniciar, até as 8h30 a gente tem aí a palestra do professor Silvio. E aí na sala da frente, os alunos do oitavo apresentam o banner do TCC, que aí é uma parte muito importante para a finalização, né, do curso de vocês. Já está sendo ali, estamos na reta final, e vocês estão convidados para dar uma passadinha e olhar lá. Então, professor Silvio, agradeço pela parceria sempre, por estar aí com a gente, professora Sunamita também. Professora Sunamita e eu estamos arrumando a sala para vocês apresentarem, certo? Então, logo mais a gente faz aí a apresentação. Sejam muito bem-vindos a essa semana de Educação Física e que vocês, assim, se formem, que venham ser palestrantes, que façam e que vocês participem das próximas, certo? Beijo. É bom, gente. Bom, boa noite a todos. A maioria eu conheço, o ano oitavo, o segundo, né? Não sei se a gente vai se ver no ano que vem. Para quem me conhece, tem um pouco de minoria aí, mas vamos lá. Conhece Silvio Lopes da Barça. Para quem não conhece, não sou dono do mercado. Sempre vou falar, para quem não conhece, vai falar, cara, eu sou dono do mercado. Eu vou tentar passar para vocês aqui em 1 hora aproximadamente algo que, sem nenhum exagero, demoraria pelo menos aí umas 5 horas. Seria assunto no dia inteiro. Se fôssemos pensar em curso, seria o dia inteiro. Tá? A minha proposta aqui, para falar sobre o personal trainer e falar um pouco da avaliação também, é não trazer para vocês um modelo de treinamento físico, tá? Porque treinamento físico é estudado no treinamento físico, tá? Não necessariamente no personal, embora a gente treine as pessoas, né? A minha ideia aqui hoje não é passar para vocês um modelo de sucesso. Olha só, vou ensinar para vocês como ganhar de 10 mil a 40 mil reais por mês. Por que eu uso essa frase? Porque eu já ouvi isso nas redes sociais. Não espere isso da minha fala. Particularmente, eu tenho uma carteira de clientes com 33 alunos de personal. Alguma coisa eu devo estar fazendo certo para conseguir ter uma quantidade dessa de alunos. A ideia também não é passar autoajuda, né? Vamos falar de autoconhecimento, introspecção, emoções reprimidas, né? Embora tudo isso faça parte também, tá? Mas não é a ideia hoje. A ideia é passar um pouco para vocês o que é mais importante quando envolve o treinamento personalizado, falar um pouco sobre as questões um pouco mais práticas e tentar convencê-los de que ser personal trainer não é simplesmente uma escolha profissional, tá? Não é. Mais e mais no dia a dia eu vou vendo o quanto nós, educação física, não podemos tratar o personal trainer como uma pessoa que se formou pela aula de personal. Não podemos. Porque as mudanças que vêm ocorrendo nos últimos anos são enormes, as visibilidades que estão hoje para o profissional de educação física é muito alta, então há uma prospecção muito positiva, principalmente para aqueles alunos que tentarem entender que não é só se formar para ser profissional. Talvez eu vou tentar passar para vocês, que é o que eu tento com os meus alunos do 8º semestre, tem uma ali, outra ali, outra ali. Cadê o Matheus? Está aqui? Você fugiu do teu lugar, eu tenho lugar aqui, cara. Que assim, a gente tem que tentar o máximo possível, tentar enxergar naquilo que nós somos bons e tentar fazer o que for melhor, que for o mais diferente possível, da melhor forma possível. Acho que esse é um caminho básico.
Vocês estão no segundo semestre, tem mais aí uma jornada grande pela frente, isso vai amadurecer, tá? Então, isso que eu vou dar uma sorte para vocês. E assim, de uma forma muito breve, eu não estudei para ser personal trainer, tá? Minha carreira não foi respaldada para ser personal. A minha carreira de educação física eu entrei para trabalhar com natação, depois eu fui tentar trabalhar com basquete, depois do basquete eu fui fazer o que mais? Aí comecei a pesquisar, comecei a gostar de idosos, e aí eu, no quarto ano, que era o 8º semestre, já tinha feito o PIBIC, aí especializei em Fisiologia do Exercício, fiz o mestrado em Ciência da Reabilitação e o doutorado nas Ciências da Saúde, tudo pela Unifesp, tá? Quando eu saí daqui, eu fui tudo pela Unifesp. O personal entrou na minha carreira de uma forma bem rápida, da seguinte maneira: eu estava já especializando em Fisiologia na própria Unifesp. Uma tia minha, que era educadora física, de educação física, ela tinha 2 personagens, 2 senhoras, e aí ela mudou para o Paraná e passou essas pessoas para mim. E falei, cara, vou dar uma grana. Doce, né? Doce ilusão. Mas precisava passar por esse caminho aí. E aí eu comecei a dar personal para essas 2 pessoas, que indicaram mais uma, que indicaram mais uma, que indicaram mais uma. Todas eram psicólogas, quando eu vi eu estava com 8 psicólogas personais. E bom, então aqui eu estou no tratamento, né? Se eu passar daqui, eu estou no caminho. E não é mentira, eu tinha 2 alunas que era meio que tratamento na escola da praia. Mas enfim, isso começou a crescer. Nessa fase, financeiramente falando, não era muito atrativa, porque eu cobrava pouco, até poderia cobrar mais do que merecia. Aí tive umas baixas, umas altas, e à medida que os anos foram se passando, isso eu estava com 27, eu tenho 51. 5 ou 10 anos depois, quando eu voltei mais forte para o estudo, até que eu parei entre o mestrado e o doutorado, aí as coisas começaram a mudar. Eu comecei a captar alguns benefícios de alunos que traziam dinheiro. Aí as coisas ficaram diferentes. Não que eu coloquei a minha vida personal como dinheiro, como foco. Não foi isso. Eu não cheguei onde eu cheguei financeiramente porque eu botei uma meta na minha vida de ganhar dinheiro com o personal. Foi ao contrário. Eu só fui trabalhar com o personal porque eu gosto de ser professor de educação física. E aí eu notei que o conhecimento que eu estava adquirindo estava virando dinheiro. Isso chama-se um benefício ativo. Um ativo que você tem. E não é grana, não é estudar dinheiro. E aí começaram a aparecer clientes que pagavam mais e eu continuei estudando e daí para frente foi embora. Hoje, a minha carreira de personal trainer ela responde por 3/5 da minha renda. 3/5 a 4/5 da renda é com personal. E aí eu falei, cara, eu vou investir um pouco mais nisso. E notei que já para entrar nesse conteúdo, que assim, a relação de conhecimento, de satisfação pessoal, orgulho de ser professor e ganhar dinheiro, ela é a mesma. Tá? A chance de vocês, como de nós como personagens, termos uma carreira de sucesso ou muito boa, só pensando na possibilidade de acabar a graduação e ter uma diferença de mercado, não é grande. Professor, eu conheço um cara que ganha 50 mil por mês, o cara não se formou, pulava contra a faculdade e tal. Isso são exceções. Tá? Então eu gostaria de falar para vocês. A carreira de personal hoje, ela está muito em evidência, porque as pessoas sempre souberam que exercício físico é importante. Só que nós tivemos uma pandemia que ajudou, não muito, mas ela ajudou. Que as pessoas passaram a perceber que não ter saúde, ela poderia morrer. E ninguém quer morrer, pessoal. Tá? Ninguém quer morrer. Me corrijam aí as doenças de psicologia, que se uma pessoa tentar um suicídio, não é fácil para ela. Ter o risco de suicídio é muito grande, óbvio. Não estou dizendo que isso não é algo que a gente tem que se preocupar, óbvio. Mas não é fácil. E as pessoas perceberam que se ela não se cuidar, ela vai morrer. E isso foi uma possibilidade muito grande. Outra coisa, o mercado personal está muito amplo. Nós éramos personagens famosos, depois personagens da classe alta, hoje não, hoje está aberta. E a gente vai pensar um pouco sobre isso, porque está tão aberto que eu acho que, na minha opinião, está perdendo um pouco da configuração. Melhor, está tendo alguns pontos que não necessariamente é um personal, mas a nomenclatura hoje que se dá dinheiro é a fala de personal. Eu falei para vocês em 5 horas, um dia de conversa, seria ótimo, porque eu veria tudo isso aqui, ó, tá? E eu não vou passar por tudo isso.
Mas só para vocês verem o quanto de assunto eu poderia trabalhar numa palestra de personal trainer. Então, eu vou trazer alguns pontos para vocês, com as características, mercado de trabalho, planejamento e organização, área de conhecimento, parcerias, divulgação. Tudo de uma forma muito rápida, muito resumida, mas eu trouxe uma estratégia de palestra que talvez eu fale menos, mas fale com calma e que seja produtivo para vocês, tá bom? Então, o que a gente vê hoje com o personal trainer é isso aí, ó, né? Para que o personal trainer ou um educador físico? E aí vai, vocês conhecem bem, ele dá os médicos que mostram esse hoje no mas caraca, eu vou passar é isso. E as pessoas perceberam que exercício físico machuca. Perceberam que para emagrecer, para emagrecer é fácil. Perceberam que ganhar massa muscular, tirando anabolizantes e suplementos, embora os suplementos eu sou a favor, mas os anabolizantes, óbvio, tirando esse terreno aí, não é uma coisa fácil de ser feita. Aqui é um estudo, boa noite. Aqui é um estudo perguntando o seguinte: se a supervisão de exercício físico é importante para a saúde cardiometabólica, se ele melhora a saúde cardiometabólica e é o estudo autorizado e controlado de 16 semanas de acompanhamento. E aí lá na frente ele mostra que sim, que realmente o exercício supervisionado ele tem uma característica muito mais importante do que o não supervisionado. E aqui já entra um paradoxo. Da mesma forma que o não supervisionado ele mostra como importante, ele mostra como limitante e ter supervisão importante, o que nós estamos hoje a caminho é de uma educação física com uma fatia altamente. A tecnologia, ela, na minha opinião, ela traz mais pontos negativos do que positivos. Se eu falar para vocês que tecnologia é algo negativo, vai ser um elemental, né? Fácil. Tecnologia tem que fazer parte da nossa vida. Vou mostrar isso para vocês como personal. Mas, alguns pontos importantes trazem alguns malefícios, entre um deles é a falta de movimento físico. Eu não falei de atividade física, falei de movimento físico. E aí aqui a gente tem essa condição aqui, ó, né, chamada doença hipocinética. O que é uma doença hipocinética? Doença hipocinética é a condição que a cinética, né, do movimento hipo é baixa. Isso é uma doença. O sedentarismo ele é considerado a doença que é a quinta doença que mais mata no mundo e ela já é doença há 6 anos pelo menos, ela é classificada, tá bom? Então é isso que a gente está vendo hoje no mercado de trabalho do personal trainer. E aí, é muito complexo, pessoal. Falar que personal trainer é uma coisa bem. Hoje eu vejo muita complexidade. Eu via isso muito fácil há 1 ano e meio atrás. Hoje eu vejo muita complexidade. As redes sociais. Levanta o braço para mim. Quem conhece personal trainer que vende pelas redes sociais? Levanta o braço para mim. Tá. Agora, levanta o braço para mim. Quem vende pelas redes sociais e quem faz as propagandas pelas redes sociais? Quem usa a rede social como personal para divulgar o trabalho? Quem faz isso? Você não conhece ninguém que pega o personal para poder mostrar a aula, para falar o que ele faz? Sim ou não? Sim. A maioria. E é isso que a gente tem aqui. Aí começa o primeiro perigo da rede social com o personal. Porque a tendência nossa com o personal é você vender de tudo para tudo. E esse é o primeiro grande erro. Porque nós não somos profissionais para isso. Não dá. Professor, quero falar para os alunos que estão se formando aí. Estou acabando na faculdade, quero ganhar uma grana, tal. Aí é o início. Né? Você tem que procurar o que dá mesmo e tentar fazer a maior qualidade possível. Só que essa vida não pode ser sua de personal. Porque se você entrar na rede social para tentar vender de tudo, você não vai conseguir. Não vai dar. Professor, mas tem lá um cara que me cobra R$30 uma hora a aula para fazer uma consultoria. Pessoal, a minha palestra não é para essas pessoas. Quem quiser fazer isso, a gente não quer sair. A minha fala não é para essas pessoas que querem ter pau e tem que ter bumbum na nuca. Meu personal de bumbum na nuca. Não é para essas pessoas que eu estou falando. Eu estou falando para quem quer entender, ter conhecimento e ganhar dinheiro com qualidade. Não sair vendendo
as baseadas. Embora eu tenha essa fala aparentemente um pouco mal educada, eu não sou contra as pessoas que fazem isso. A gente tem que respeitar. Eu só não tenho simpatia, mas eu não julgo. Eu só acho que não é certo, é a minha opinião. Só acho que é um caminho que eu tomei, que não ter tomado esse caminho foi ótimo para mim, mas eu não quero dizer que isso é errado. As pessoas estão felizes com isso, vai em frente. O Palmeiras foi campeão ontem. E eu como corintiano que eu falo, parabéns palmeirenses. Porque eles são meus opositores, não são meus inimigos. Né? Estou certo ou não, corintiano? Você vai falar que eu sou palmeirense? Tá certo. Eu sou corintiano, mas são meus opositores, não são meus inimigos. Né? E a gente tem que falar que os caras jogaram muito também, né, cara? Fazer o quê? Vamos lá, rede social. Muito bem. Rede social. Primeira coisa, você tem que vender a tua imagem. Portanto, você tem que definir que imagem que você vai ser. Quando eu vejo o personal, ele está ali vendendo a sua imagem, melhor, está expondo a sua imagem, sem camisa, pulando, suado, está errado? Não. Educação física é isso, é movimento, suor, não está errado fazer isso. Ele está mostrando a capacidade física que ele tem, só que quem ele vai atingir é esse grupo. Está errado? Não, vou dar um exemplo só. Ele está certo o que ele está fazendo. Se o foco dele é pegar esse grupo, ele está certo. Agora, se ele virar a câmera e falar para ele que ele acha que o treinamento de alta carga é mais difícil a perda de peso do que um trabalho de menor carga, não é esse grupo que vai comprar dele, é um outro público. Então, aqui eu não estou dizendo qual está certo ou qual está errado. Eu estou dizendo que a gente tem que definir o que quer. E se você se fizer um projeto para isso, eu usar a palavra se aventurar, mas estaria errado. Se você fizer um projeto para a rede social, dificilmente vocês vão conseguir controlar tudo isso durante 24 horas. Porque se vocês pensam que é só ficar editando vídeo e colocando efeito no Instagram, não é. Tem um monte de coisa. E por que eu estou afirmando que vocês vão conseguir? Porque não é nossa área. Tem uma área que mexe com isso. Que área que é, pessoal? Que área que mexe com isso? Marketing de comunicação. É uma faculdade. 4 anos de porque os caras têm que de métrica, de cor, de movimento, equipamento, tudo isso. Não é só virar a câmera e ficar falando. A não ser que você queira esse grupo. Aí tudo bem. Mas se você é qualidade, você não consegue. A sugestão é que se o dia vocês começarem com o personal trainer, procura colocar isso no radar de vocês. Ter um profissional que consiga direcionar o que você quer fazer na sua vida como personal. E aí fala tudo. É identidade, é logo, é marca, tudo isso aí está no pacote. Não se aventure sozinhos, porque senão a chance de ter que voltar para corrigir é muito grande, que foi o que aconteceu comigo. Rede social. Nós já sabemos as milhares de possibilidades que traz o exercício físico. O que está mudando hoje é que as pessoas têm isso na palma da mão dela, Google, YouTuber, pessoas famosas que vendem uma ideia do exercício físico que não é aquela que nós passamos, que às vezes foge muito da ética, e acho que não é a maioria de nós que fazemos esse tipo de atalho. E isso concorre com a gente. Esses youtubers, redes sociais, o cara que vai fazer R$30 uma hora aula, concorda com a gente ou não? Depende. Depende do caminho que vocês querem aplicar para o personal trainer. Porque se você tiver que ter estratégia de ter esse tipo de aluno que as pessoas trabalham, aí vai ser concorrente. Se o seu perfil de personal fala que você tenha um pouco mais de criatividade, esses alunos que essa pessoa atende não são os seus alunos. Portanto, ele não vai ser concorrente. A gente tem que usar a concorrência daquilo que nós somos, não com aquilo que o outro é diferente de nós. Que senão você está vendo a relação errada. Esse cara que ficar sem camisa pulando, que eu não discordo dele, porque eu respeito o profissional, ele não vai concorrer com aquilo que você tem interesse. Nós temos que cada vez mais especializar para ter a concorrência clara. Eu, como personal, esse tipo de público, esses personagens, eles não me incomodam em nada, ao contrário, eu espero que eles tenham mais sucesso e mais do que eu.
E não estou sendo demagogo, estou sendo realista. Eu espero que eles tenham uma condição melhor que a minha, mas eles não são minha concorrência. Minha concorrência é outra. Aliás, tem o nome certo, tá? Ameaça. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Essas pessoas, o concorrente é uma ameaça. Quem são os concorrentes? E se eu vou começar a fazer um trabalho, para quem eu vou fazer esse trabalho? Para depois eu tentar entender quem é o concorrente. Conceitos importantes, já falei para vocês. Que horas são, gentileza? Falta 20 para as 8. O que mais? Isso aqui, ó. Nós, como personagens, não podemos deixar de saber, antes de ser personal, nós não podemos deixar de ter conhecimento para ser personal de educação física. É simples. Se a gente já tem operado educação física, não seremos um bom personal. E quando eu falo educação física, porque nós temos disciplinas básicas que a gente sempre usa como personal: treinamento físico, musculação, avaliação física, tudo isso. Professor, o meu negócio é dar aula lá na sala de musculação, tacar peso e fazer o cara ABC. Tá ótimo. Então não vai precisar disso aí não. Só o personal de resultado. Não vai precisar muito. Mas é esse público que você vai atender. O público que vai te pagar mais no personal é o público que tem mais conhecimento. Não é o que tem menos. E aqui eu não estou discriminando quem estudou, quem não estudou. Estou falando de conhecimento. O cara que vai falar com você vai pagar mais é porque ele sabe o que está falando. Ele tem certeza que o que você fala faz sentido. Porque o cara que não quer nem saber se o que você fala faz sentido ou não, ele vai te pagar pouco porque ele não está preocupado. Ele quer resultado, tem custo e acabou. Essa é a diferença. Então, passar pela educação física e ter um pouco de noção de avaliação, fisiologia do exercício, o que é aeróbico, o que é anaeróbico, o que é uma contração muscular, o que é uma fadiga muscular, o que é um lactato, o que é uma recuperação ativa, o que é uma recuperação passiva. Como é que eu chego para uma aula e eu tenho que alterar aquela aula naquele momento de personal porque a minha programação naquele dia não vai funcionar? Eu tenho que ter uma noção fisiológica. Se nós não avaliarmos o mínimo do aluno, nós não temos referência do que nós estamos fazendo. Professor, a minha referência é do cara de peso. Que ótimo. Então é lá o cara que quer fazer isso. E o cara vai te pagar mais, você vai apresentar para ele um dado. Olha só, o nosso projeto, ele está ganhando aqui, está sendo falho aqui. Vamos ter que resolver. Uma avaliação física básica. Que você vai ter de composição corporal, qual que é a quantidade de massa corporal, qual é o equipamento que eu uso, como que eu analiso uma força máxima que a gente vai fazer amanhã, como que eu vejo uma simetria corporal. Né? Isso tudo está na função de fisioterapeuta e educador físico. Físico, pessoal, é clínico, não só exercício. Cuidado com isso. Nós vamos fazer um monte de coisa dentro do terapeutas. As atuações são as mesmas, papéis diferentes. Pronto. Se você não souber falar, se eu vou perguntar assim para você: professor, eu quero ganhar massa muscular. Que bom. Quanto tempo que eu vou ganhar essa massa muscular? O que vocês poderiam para o personal de vocês, pessoal? Se eu sou aluno de vocês e falo: e quanto tempo eu ganho massa muscular? O que vocês conseguiram responder para mim? Depende. Eu estava no canto, né? Eu estava sacanagem, né? Já vai ganhar um pouco já. E aí? Estou perguntando para vocês, personagens. Depende Do quê? Da frequência, ele vai para a academia, da rotina dele. quanto ele vai se empenhar para fazer isso. Treinamento físico. Treinamento. Frequência, duração, reversibilidade, subcompensação, sobrecarga, tudo no pacote. Se você não sabe treinamento, como é feito, o cara tem uma qualidade muito grande, tem um feeling muito forte, o cara é muito bom. Eu não sei fazer isso. Esse feeling, tipo um profeta, sabe? O cara sabe ali quando melhora, quando piora, o que faz, não sabe, eu admiro. Não, eu prefiro. E o cara vai embora. Só que a chance de você fazer um trabalho, se você não souber a periodização, o treinamento físico básico, de dar errado é grande. E essa resposta do seu aluno, eu acho que em 4 a 6 meses você ganha massa muscular. É verdade mesmo. Espera-se uma pessoa de 4 a 6 meses ganhar massa muscular. Espera independente da idade, inclusive. Eu estou falando uma massa muscular de 30% do idoso de 90 anos e
e de 3% uma pessoa de 20%. Mas isso é plausível, todo mundo vai ganhar massa muscular. Então, para você dar um prognóstico, depende do treinamento, a avaliação física, alguém falou da quantidade de aulas que o aluno vai fazer, tudo isso. Então a gente tem que estudar. Se não estudar, você vai para um lado ou você vai para um caminho com mais segurança. Por isso que quem teve o oitavo semestre, eu sempre dou uma dica para eles. Quer ser personal? Pelo menos especialize. No meu caso, eu vou para vocês, eu não virei doutor para ser personal. É que eu percebi o quanto isso me ajudou financeiramente. Quanto me ajudou financeiramente. E não necessariamente ser doutor para ser personal, mas especialista sim. Porque as pessoas vão te pagar mais por ter maior conhecimento. Flexibilidade, a gente tem que ver um pouco, composição corporal, o que é massa de gordura, o que é massa magra. Vocês terão, durante o curso de vocês do segundo semestre, esse assunto aí, tá? Mas o oitavo já teve. Como eu quantifico isso? Como que eu interpreto? Se eu tenho um aluno que ele não mudou o peso dele, como é que eu vou falar para o aluno que... Como é que eu vou explicar para o aluno se ele falar para a gente assim, cara, eu estou 2 meses com o mesmo peso? Se você for incoerente, você vai falar que o teu treinamento não está tendo melhoras. E é uma simples mudança de massa magra e massa de gordura. E às vezes o cara aumentou o peso absoluto, mas você percebe que a taxa de gordura está diminuindo. Então há um componente de massa muscular. O cara que vai te pagar melhor, ele sabe o que é isso. Ele pode entender de equipamentos de avaliação corporal, mas ele sabe o que é isso. Por exemplo, isso aqui, ó, né? Como é que eu vou chegar para um aluno, colocar na balança e falar que esse cara da esquerda aí, ó, ele está obeso, outro vai colocar que esse cara aqui é obeso, porque ele está com o mesmo peso. Tudo bem? Porque nós estamos com 2 componentes de fração corporal que não são os mesmos. Músculo e massa muscular. Muito bem. Outro ponto importante, pessoal. Presta atenção nisso, tá? O personal trainer hoje, que eu falei um pouco agora, vou voltar nesse assunto. O personal trainer de hoje está exigindo um conhecimento, presta atenção no que eu vou falar, tá? Um conhecimento de algumas patologias, algumas doenças. Está exigindo da gente alguns conhecimentos sobre envelhecimento. Está exigindo da gente conhecimento sobre dor. Está exigindo da gente conhecimento de evitar lesões. Do que eu falei para vocês aqui nessa lista? Alguma coisa disso é novidade na educação física? Não. É só você catar uma pessoa, colocar no leg press e ensinar aquilo errado para ela e pede para ela fazer aquilo por 3 meses. Alguma coisa vai apitar. Então não é novidade para nós isso. O que muda é que uma configuração que está surgindo muito no personal trainer hoje é a pessoa que ela quer evitar lesões, ou ela quer que não aconteça uma condição que ela teve uma lesão e ela teve que passar por um médico, pelo diagnóstico, pelo tratamento, pelo fisioterapeuta para voltar para o esporte. Algumas pessoas não querem isso. E outras pessoas, elas não tiveram nada disso, mas elas têm 50, 60 anos de idade, 70 anos de idade, e ela pensa assim: se eu não me mexer agora, eu estou ferrado. É isso que está vindo muito para a gente hoje. Tanto é verdade, e é uma coisa que eu convido vocês a ficarem espertos, sempre procura, a rede social é boa para isso. Eu acho que algumas coisas ela tem de bom, essa é uma delas. Ela é radar. Era um radar contínuo. Esses dias eu participei de um curso da USP que era o seguinte tipo: o personal trainer na ortopedia. Só que não era na ortopedia para falar de cirurgia, de fisioterapia, então não era isso. Era para falar sobre física na musculação, braço de alavanca, braço de movimento. Era para falar sobre o nome
que eu denomino, embora eu nunca publiquei nada sobre isso, de uma reabilitação esportiva, não clínica. É o cara que veio para o esporte. E isso é um nicho que está carente hoje no Brasil. Por quê? Porque algumas empresas que trabalham com clínica, propriamente dito, eles perceberam que sem educador físico, esse movimento multidisciplinar fica falho. Vou dar uma prova para vocês. O NASP, Núcleo de Assistência da Saúde da Família, Núcleo de Assistência da Saúde da Família, assim, é lei. Tem que ter educador físico no grupo. O ano passado, lei federal, nós passamos a ser profissionais de saúde. Sempre fomos. Só que nós abrangemos a área de atuação. Nunca foi legal trabalhar na área de saúde, porque nós somos da área de saúde. Só que essa lei ela colocou em locais que não havia essa possibilidade. Por que isso? Porque a sociedade está vendo hoje a educação física como algo mais viável da forma lucrativa e preventivo. Mais eu acho que é a Sul-América, não tenho certeza, tá? Não lembro agora qual que é o de saúde. Depois da pandemia, você já deve ter visto a televisão. Eles colocaram propaganda de plano de saúde. Aí falaram dos convênios, tal, e na propaganda, uma academia online. Pessoal do Sul-América. Não estou falando, sem desprezar, tá? De uma academia na esquina de casa com 3 equipamentos no Sul-América. E os caras chamaram educadores físicos e criaram uma área específica de exercício físico. Sem contar as partes físicas que são com as mãos. Então, cuidado. Hoje a sociedade vê a gente dessa forma. E ela não está vendo como uma lesão clínica. Ela está vendo como algo que ela não quer voltar a ter. As pessoas estão envelhecendo. É fato. Ninguém quer envelhecer com uma qualidade de vida diminuída. E aí é um profissional. Isso é importante. Tá aí, ó. Promove a interação social, autoestima, autoconfiança e diminui a ansiedade e depressão. Professor, você já sabe que faz 4 séculos, sim, só que nunca teve tanta evidência. Qual é a palavra que a gente está ouvindo? 2 palavras ultimamente: saúde mental, evolução mental. E por que eu falo isso para vocês? Porque as pessoas estão ligando isso ao exercício físico. Não estão simplesmente falando que exercício é bom, eles estão falando como necessário ter exercício físico. As empresas investem muito nisso daí. Então isso é um nicho para o personal trainer. Não é só pessoal, a academia não é um único lugar para o profissional. É o melhor lugar para a gente trabalhar, mas não é o único, tá bom? O que mais? Isso daí. Cuidado com a caracterização, tá? Personal trainer. Tá? Aqui é quando há um treinamento pessoal personalizado. E aqui quando há um treinador pessoal. Cuidado com essa diferença aqui é muito grande. Eu estou falando aqui, ó. Não estou falando aqui. Agora presta atenção. Personal trainer, tradução direta de treinador pessoal. Refere-se a um profissional que presta serviço. E é isso que eu vou falar para você daqui a pouco. Que a gente tem que chegar na nossa carreira como prestador de serviço. Não só um personal trainer lá na academia. Isso é o que a gente trabalha hoje. Aí, presencial, supervisionado, semipresencial, online, grupo individualizado. Isso aqui me incomoda um pouco, mas eu não faço críticas também. Me incomoda um pouco porque grupo, você pode ter um pacote para pessoas, mas um grupo de pessoas para personal eu acho difícil. Do meu ponto de vista, nós conseguimos atender até 3 pessoas do mesmo nível, da mesma faixa etária. Fora disso, na minha opinião, não tem controle. A não ser que você queira dar aquela aula que eu acabei de falar. Vai entrar na sala de musculação. Vamos fazer hoje. Faz agachamento com você. Você é besteira. Você vem alongar aqui e você fez ontem mesmo? Abdominal. Então faz o panturrilha hoje. Aí vai. Aí fica fácil. E depois vai trocando. Quem daqui passa para cá, daqui passa para lá, e vem para cá. E a carga? A mesa de ontem. Aí funciona. Eu vi aula, quando eu estava na graduação, para 90 idosos. Numa quadra pública. Você acha que eu caminho branco por quê? 90 idosos.
se tinha AVC, diabético, tudo, 90 anos, 150, demenciado, tinha tudo. E dava aula, né? Foi ali que eu comecei a ser personal. Mas personal não. Personal em grupo, para mim não é personal. Tá? Não dá. E hoje nós, educação física, estamos colocando muito esse nome. Sou personal. É do dinheiro, né? Mas você não vai falar assim, sei lá, eu sou auxiliar da aula de musculação do professor Matheus. Eu sou personal. Então, essa é a configuração de hoje. Na minha opinião, funciona muito bem, funciona e funciona. Eu tenho uma ressalva aqui, que se for uma aula de personal online, sem contato, nunca com o teu aluno, eu acho difícil. Tá? É que educação física é ali. Eu acho difícil. Só que é possível, depois que eu vi um cara que vocês sabem que tinha 34 mil alunos online, ele fechou a academia dele, fez um puta telão lá, não sei onde lá, e dá uma olhada para o Brasil inteiro, o mundo inteiro. Espetacular. Espetacular. Fiquei desse mundo ver aquilo. Mas é um. Tá? Isso foi a pandemia. Então, online, em algum momento você tem que ter contato com o teu aluno. Grupo, já falei, individualizado é melhor de todos. Online, academia, casa, AP, praça, parque, clube, estúdio, condomínio. Aí a gente foi isso aí. Nós saímos daqui para tudo isso aqui, ó. Hoje tem estúdio personal, parque, clube, praça, casa, AP, online, tudo isso aí. Nós fazemos. Só que para cada ação que a gente tem aqui, é uma conduta diferente. Tá? Se você fosse personal na academia, que ela te contratou para você pagar uma grana para ela, para você estar usando o espaço deles, você é um tipo de personal. Você não tem autonomia. Aqui depende das regras que você vai se enquadrar. Aqui ele é físico, né? Para você atrair o teu aluno para cá. Parque, como individual, sim, mas se você for em grupo, não é mais personal. Clubes, o que aparece muito é um cara que te contrata para fazer uma coisa esportiva, não é academia. Esse cara joga tênis, ele quer um personal de tênis. Esse cara vai lá ele é idoso e vai lá jogar a bola no final de semana, ele quer aumentar a força para chutar aquela bola. Braço, já falei. Em Mogi, eu não tenho conhecimento do mercado de pessoal de Mogi, mas vem crescendo muito essa condição aqui de abrir um apartamento. Apartamento hoje, como todo lugar na grande São Paulo, não é apartamento pequeno, todos eles necessitam de musculação, e aí vai. Por que não propor para o seu aluno que ele faça alguma coisa em casa? E aqui eu vou fazer um parênteses, que para mim é novidade. Qual a opinião de vocês das grandes redes? Smart Fit, UFIT. O que vocês pensam? Qual a opinião de vocês desse tipo de mercado, das pessoas que frequentam? Qual a opinião de vocês? Certo, errado? E aí? Futuros personagens. Concordam? Discordam? Otávio, pode falar Otávio também? Depende. Do quê? Depende do quê? Depende. Depende do quê? Eles ganham pela quantidade, né? Quantidade. Eu nunca fui, mas a Smart Fit falam que normalmente é mais para quem é mais instruído já, né? Já tem uma pessoa que vai te acompanhar, você vai chegar lá e falar, ó, faz ali primeiro, não vai ter um acompanhamento nessa academia de bairro, né? Foram alunos que me procuraram para entender o meu trabalho que alguém indicou, que frequentam essas academias. E aí eu estou fazendo algumas estratégias para fazer esse aluno continuar essa academia, mas treinar comigo. Ou tirar esse cara de lá para treinar comigo. Esse está sendo uma jogada que eu estou fazendo.
Claro que eu não tenho a Smart Fit como ameaça. Seja burro, né? Ainda. Né? Quem sabe? Não é ameaça. De jeito nenhum. Só que eu estou vendo uma condição de alunos fazendo aula de educação física lá que são passíveis de virar no meu. Ou continuando para lá. E para isso, a gente tem que investir. Particularmente, investir em tecnologia. Então, eu tenho um programa online de prescrição que o aluno usa. E aí eu já tiro o cara da dependência da Smart Fit. Que ele está fazendo meu treinamento, não desse. E uma outra parcela que foram para lá, que não são todos, tá, pessoal? Tá? Porque eu não tenho esse conceito. As pessoas falam que quem vai para lá, treinar sozinho, sem pessoa do lado, só se machuca e vai se quebrar. Não é bem assim. Tem gente que treina certo, gente boa lá dentro, tem professores que dão algumas dicas, não podemos pichar não, porque é o serviço que está lá e o cara faz aquilo que ele consegue fazer. Só que esses alunos fizeram isso e passaram por uma fase de lesão, nada grave, e vieram indicado para mim. E aí eu faço força para tirar esse cara de lá, pelo menos naquela hora, para eu mostrar o meu trabalho. Se não dá, a gente vai junto. Se ele achar que não deu mais, ele volta para lá, que siga a vida dele. Mas é um movimento que eu venho percebendo. Só que para você identificar isso daí, você tem que ter uma coisa diferente. Se você for propor o que ele está fazendo lá, eu preciso de você. E algumas vezes em São Paulo está acontecendo isso, o cara tem academia no condomínio dele. E ele acha, isso é normal, tá? Que o condomínio que tem academia não serve para nada. E é mentira. Essa é a frase correta, é mentira. E aí você, com criatividade, com conhecimento de treinamento físico, fisiologia, biomecânica, blá, você vai lá e faz a mesma coisa. Então as academias, pessoal, vão ficar aqui, como eu falo, não está errado. Se eu tivesse no começo de carreira como profissional, talvez eu investiria nisso, lá dentro, mas hoje não. Então tem que ter isso aqui, pessoal, conhecimento. Tem que estudar. Você é doutor, você estudou pra caramba. Não, cara, eu estudei, mas o que eu uso como profissional não é meu doutorado. Então eu uso muita coisa para dar aula, para participar de algumas coisas acadêmicas, essa personal, não. O que eu uso personal eu aprendi na graduação e na fisiologia. O resto foi no dia a dia. Até porque a faculdade eu te entrega mais de 60% de conhecimento. Vamos combinar aqui, né? Não é a UNC, nenhuma vai te entregar mais de 40%. O resto eu fui aprendendo, errando pra caramba e vai. Então você tem que saber isso aqui, ó. Tem que estudar. Biomecânica, fisiologia, artigo, entender. Ter a capacidade, quando você está com o teu aluno, de falar assim para ele: cara, isso eu não sei. Você é doutor? Cara, não sei. E isso na minha vida como profissional acontece frequentemente. Ainda bem. Se você está fazendo mais vezes comigo, né, eu estou entrando num terreno desconhecido e está tendo oportunidade. Eu tenho que estudar. Tem que ir atrás. Tem coisas que eu não leio. A gente tem que atender. Isso é importante, pessoal. Tá? Para personal trainer. Equipe multidisciplinar. Não há salvação para o céu quem hoje trabalhar em qualquer tipo de área sozinho. Cara, eu tenho 50 anos de idade. Eu não peguei o mundo globalizado. Eu peguei a geração que quando os caras falavam que alguém falava com o telefone na frente, veio da pessoa do Japão, era uma coisa extraordinária. Nos 10 anos de idade, década de 80. Era uma coisa extraordinária. Cara, hoje se eu falar uma coisa errada aqui, se eu falar mal do alemão, é perigoso receber uma mensagem aí que eu estou discriminando alguém. E isso é ótimo. Muito polarizou. Por quê? O que acontece? As pessoas são assim. E se você, como personal, tentar trabalhar sozinho, só você consegue. Mas você vai aprender oportunidades. E não são poucas, tá? São duas. 40% da minha receita hoje ela vem da equipe disciplinar. Que eu crio oportunidades. Mas aparece. Depois eu falo para vocês mais para frente. Aliás, a minha carreira de profissional hoje, ela transformou depois disso aqui. Porque eu passei a ter contatos, passei a agregar ao meu redor pessoas que
trabalham com quem tem dinheiro. Comecei a trabalhar com pessoas que valorizam e pessoas que olham pra gente e falam assim: eu preciso desse cara no meu grupo. Não eu, nossa, não tá? Eu tenho que ter esse cara comigo. Se eu tiver, eu vou ter uma oportunidade financeira de trabalho melhor, multifuncional. Professor, que é isso? Eu sou educação física. Aqui é aula, que bom, cara. Eu tenho uma intenção da paixão que vocês têm. Tenho. Morro de amor pela profissão. Sempre. Mas você acha que eu tenho a oportunidade de criar uma rede, uma net, né? De procurar pessoas que possam me trazer mais dinheiro, mais alunos? Isso é muito importante. E como fazer isso? Como que a gente consegue acessar multidisciplinares? Frequentando lugares que tem congressos, palestras, conhecendo locais, estudando, entregando para as pessoas que você é um personal que tem uma carreira que a qual você está investindo, que você é um personal que vai falar para alguém sobre emagrecimento e propriedade básica, sobre ganho de massa muscular, sobre envelhecimento, e aí vai. Que fatalmente, posso afirmar, tá? Fatalmente, cedo ou tarde, ou algum aluno vai entender que você tem algo diferenciado para te pagar para isso, ou você vai ter chances que vão aparecer no meio do caminho. E, inclusive, vem melhorando, né? Mas nós, personagens trainers, viam o outro como inimigo. Né? Às vezes eu pego, as poucas vezes que eu vejo na rede social do personal trainer, eu fico assustado, porque o nível é baixo. Né? E não é. Primeiro que, quando eu falar, não é algo que me preocupa. Mas a gente tem que tomar cuidado com o que fala para não atrapalhar para os outros também. Equipe disciplinar. Já falei sobre isso aqui. Saúde. Já comentei também com vocês, que ela envolve a parte física, mental e social. Nós temos que aprender também a ter, como personal trainer, uma capacidade, hoje mais do que nunca, de sermos resilientes, de termos conhecimento básico, cultura geral, sabia? Você tem que chegar para o aluno, se ele fala assim para você, está fazendo um teste dele, não? Assim, aí o cara fala: cara, esse teste que você faz aí, ó, é medido em newtons. Eu vou falar da medida em newtons, cara. Física eu gostava como tinha essa polia na lousa que eu desenhava, com a cordinha, achava que eu lindo. Desenhava super bem, inclusive, mas eu não sei de física, eu sei de biomecânica, mas não de física, não de dito. E você tem que conversar com o cara, você poxa, é verdade, eu tenho aquele equipamento que ele mede em newton, depois ele passa para o programa, mas eu não tenho isso daí. O cara vai falar hoje, foi muito recente isso, né? De política, e você sabe discutir, tem que dar sua opinião. Você vai ter um aluno, vai ter um perfil de aluno que não conversa nada. Tem alunos que gostam de futebol e falam de futebol o tempo todo, que para mim é uma overdose. Futebol vai até a página 2. Quando começa a discutir salário e posição do campo, eu não entendo. Só sei que é atacante, meio de campo e defensor. Se o cara trocou de posição com 5 seguidores para volta 2, não sei o que é isso aí. Só que você tem que falar com o cara, tem que entender. Tem aluno que ele gosta de saber da sua vida, não de uma forma íntima ou privada, mas ele quer conversar com você. Né? É o cara que, poxa, entrar na sua rede social, você fez um curso, que você está atuando agora com X trabalho na sua vida aí, o que é isso aí? Os ganhos, né? O que você fez de bom, que você pode tirar do seu aluno. Né? Sempre quando eu faço alguma coisa que eu percebo que eu sei, que isso voltou para o meu currículo, eu falo para o aluno rapidinho. O cara vai valorizar mais, ele vai ter um valor maior em isso assim. Para aqueles que têm um pouco mais de curiosidade, existem questionários, existem avaliações específicas sobre qualidade de vida, aí já é um outro assunto. Mas a gente não pode perder isso como personal trainer. Vamos lá. Não vou falar tudo, postalmente, mas basicamente é isso aqui, ó. Triagem do seu aluno, implantação do seu trabalho e prática daquilo que você pensou na sua prescrição. Pense no modelo com o personal. Pense no modelo com o personal. Pense em criar um fluxo com o personal.
Pense em criar alguma coisa que você fale assim, cara, para o personal, eu vou atender assim, 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 assim. Eu hoje falo com meus alunos, os novos entrando, que eu não falo que vou treinar, eu falo que tem um projeto comigo. O treinamento faz parte. E está difícil para eu me convencer e usar essa palavra, porque a gente tem a mente de falar treinamento. Só que hoje eu falo projeto. O treinamento faz parte. Quando eu tenho contato com um aluno que me procura, a primeira coisa que eu faço com esse aluno é marcar uma conversa, preferência online. Agendo lá no Meet, e aí eu já tenho um cardápio que eu tenho que perguntar para ele. Tá. Isso preferencialmente online. No final, ele fala de preço. Só que primeiro eu tenho que fazer esse aluno perceber que eu estou entendendo o que ele está precisando. Eu estou propondo para ele que aquilo que ele precisa, aonde ele pode fazer, vai ajudar e vai resolver. Eu tenho que mostrar para esse aluno que a pessoa que me indicou, ela tem muita confiança no que eu faço. Tenho que mostrar para ele meu currículo e induzi-lo que ele pense assim: eu preciso desse personal. Esse cara está me ouvindo, está me entendendo, ele sabe o que eu estou precisando. O que eu coloquei de limitação para ele, ele não falou que seria impossível. Ele deu soluções. É isso. Eu tive uma frase, eu gosto de fotografia, e às vezes eu fico vendo alguns vídeos desses caras para tentar entender um pouco. Aí o cara estava fazendo venda de fotografia, que não é meu caso. Aí ele falou assim: você tem que chegar para o seu cliente que vai casar, e esse cliente desejar você. Se ele não te desejar, ele vai te pagar. Isso me chama atenção. Ficar isso é um ponto importante. Depois eu falo do preço. Aliás, eu não falo do preço. Eu mando o preço. Eu mando a tabela de preço. Aqui, ó. Você pode fazer algo comigo semanal, 1 ou 2 vezes por semana, quinzenal ou mensal. No máximo. Fora disso não. Online. E aí ele entra em contato comigo. Só que ele já viu tudo que eu tenho que mostrar para ele. Depois vem para a aula. Na aula eu vou avaliar. Se der tempo, eu começo o exercício. Às vezes eu faço dar tempo porque o cara quer se movimentar. No segundo encontro que eu tenho com ele, primeiro live, outro preparação, terceira aula. Só quando ele chega na aula dele, ele já tem o aplicativo dele disponível, o exercício montado, assinou o contrato, já pagou, aí vamos para a aula. Na aula, ali a aula, porque eu fechei tudo lá atrás. Aí você pode pensar assim: professor, você burocratizou. Não. Eu estou entendendo até onde eu posso ter informações para prestar o serviço para o cara. Quando eu chego na aula prática, fez sentido para ele. Tudo que ele falou e ouviu está lá, naquilo que eu entreguei. E aí segue o baile. É bom. E aí tem usa tecnologia. A tecnologia me ajuda para isso. Online, aplicativo, avaliação física e vai. Não trabalho e não discordo, porque eu não sei fazer isso. Aula experimental. Quando eu vi alguém fazendo, e não é errado, dá dinheiro isso aí, mas eu jamais vou fazer uma aula experimental. Hoje eu recebi uma mensagem de uma aluna, ela é irmã. Ela falou assim para mim: Silvio, vamos ter uma semana que vem e eu queria conversar com você, que a gente vai fazer uma surpresa do nosso sobrinho, para ver se ele faz o exercício físico e vamos dar um de presente de aniversário para uma aula experimental sua. Cara, você passar mal. Sobrinho vai ter uma aula experimental, vão pagar essa aula para mim, para o cara fazer aula comigo. Taquicardia, minha pressão vai a 27, 25, porque eu não sei fazer isso. Eu tenho que pensar. Se eu não pensar, não vai funcionar. E aí eu consigo ter uma ideia ali. Só que eu não posso chegar para esse cara aí, deixa eu perguntar para ele o que ele faz, qual a alimentação, onde ele treina, se vai ser surpresa. Estou me vendo numa sala da pessoa e tenho que dar aula para ela. Mas como eu quero ter um cliente, eu tenho que dar um jeito. É um fluxo, tá? É um fluxo. Aqui é mostrar para vocês que a educação física hoje já está respaldada em questões legais. Não vou discutir o CREF, tá, pessoal? Vamos falar de salário, não sei o que e tal. Mas nós temos respaldos legais para atuar como personal trainer hoje. Eles têm isso. Aqui é um questionário que você analisa a
posição física de um aluno. Se esses detalhes tiverem um pouco mais de interesse, depois a gente pode conversar, mas eu estou dizendo que existe, tá? Que eu não vou entrar em detalhes. O que mais? Já na fase final, nós temos que ter uma avaliação de um teu aluno de forma geral ou específica. Composição corporal é uma forma geral. IEC, isso aqui a gente vai fazer amanhã, taxa de gordura e taxa de massa muscular, ela é específica, ela é geral. Dobras cutâneas, medir gordura e músculo. Perimetria. Professor, você é personal há mais de 20 anos aí, cara, já ganhou dinheiro para você investir em equipamento. Cara, quanto custa um equipamento? O que ela mede? Perimetria. O que tem ali? Tem músculo, né? Tem aluno que são perfis diferentes, ele não está interessado nisso, mas tem aluno que vai estar interessado na avaliação. Resistência, flexão de braço, abdominal, são formas simples de trabalhar que a gente consegue mostrar para o nosso aluno que você está preocupado com o rendimento dele. Você não está simplesmente dando aula, você está preocupado com quantidade e qualidade do seu trabalho. Força, agilidade. Quando a gente usa isso? Quando o seu personal tem envolvido com esporte. Se você vai treinar um cara de jogar tênis, você fala assim para ele: olha só, vamos fazer um trabalho, um teste de agilidade, mudança de direção, personal. E aí, professor? E aí que a gente vai ver como que você está, depois do seu treinamento, se você melhora ou não, para saber se o nosso programa de treinamento está adequado ou não. Agilidade, velocidade. Isso a gente vai ver, tá? Dizendo que existe. São fáceis de aprender isso aí. Não é difícil, não. Resistência. Esse aqui a gente vai fazer amanhã. Flexibilidade. Aqui são os testes específicos, tá? Esse chama-se ergospirometria. Uma freira. Freira? Eu que avaliei ela. E não cometi pecados. Eita! Agora sim, tá? Você é um grande amigo meu. Bom, vamos lá. Testes aeróbicos. O que mais? Teste de Cooper, que nada mede o que? Capacidade aeróbica, né? Capacidade, resistência aeróbica. Se você faz com um monte de gente, para poder o aluno fazer isso aí, 12 minutos de corrida, para ver a capacidade respiratória dele. Agora, a pergunta que eu tenho já nessa fase final é assim, ó. Pessoal, a pergunta é assim, ó. Personal, para quê? E essa foi a pergunta que eu fiz quando eu percebi que dava uma grana. Personal para quê? Para academia? Por bumbum na nuca? Para deficientes? Pessoal, para quê? E quando você tem essa pergunta, eu sugiro que vocês, desde já, passem a pensar num plano de carreira, sabe? Um plano de carreira. Vou ser personal trainer. E vou fazer isso. Isso. A chance que você tem de errar é muito grande. E tomara que é. Mas não muito. Óbvio. Porque quando a gente tem um plano e esses erros vão se apresentando, nós vamos ajustando a nossa carreira. Agora, se você for ser personal para pensar em ganhar R$3.000 por dia, por mês, para ter, vou ser personal, online, ser presencial, 3 mil por mês, e vou ter 20, 30 alunos, e vou trabalhar na academia, tá ótimo. Mas a chance não é muito grande. Talvez você vai ter que chegar uma hora e pensar assim: aonde eu consigo trabalhar melhor e menos para ganhar um pouco mais de dinheiro? Ah, é difícil. Chegar a cobrar uma aula minha 350 pau, vai ser muito difícil. Sim, você começar uma carreira sem uma estrutura básica,
e se apostar tudo na rede social, não vai ser muito simples acontecer isso. Porque hoje eu vejo um educador físico formado, posso estar enganado, tá? Educador físico formado, que vai para o personal, que vai para a rede social, eu vejo isso saturadíssimo, muito saturado. Está muito desleal, está imoral às vezes. Eu vejo isso como ameaça. Eu pensaria alguma coisa que desse 1 centímetro de diferença disso aí tudo aí. E aí, para isso, eu vou mostrar rapidamente para vocês o que significa essa condição. Turma, eu não tenho com essa apresentação nenhum conflito de interesse, tá? Não é nada comercial. Senão eu vou achar que eu tenho que vender minha empresa. Eu não vim fazer isso aqui, tá legal? Não é minha ideia aqui não. Vocês não são ameaças para mim e nem serem meus alunos de personal. Então não há conflito de interesse. Não vem. Mas por que eu trouxe a minha empresa? Porque a experiência que eu tenho. Só isso. Foi aqui a minha vitória é aí. Meu sentido de trabalhar hoje é aí. Então eu tenho que mostrar para vocês o que eu fiz. De uma forma breve, né? Rapidamente, eu tenho 10 minutos. Pessoal, a PMH, ela surgiu de oportunidade multidisciplinar. É simples. O cara me procurou uma vez e falou assim para mim: Silvio, mexe no esporte. Vou falar o nome, mas também não tenho interesse comercial com eles. Porque eu trabalho lá dentro, tá? Hospital de Junho, setor de medicina do esporte. Eu trabalho no Fleury, tá? Antes da UIC, eu fui trabalhar no Fleury, no laboratório. Mas conheci esse médico lá. Cara, nós temos uma equipe disciplinada no de julho. Tem físico, psicólogo, nutricionista, médico do esporte, não tem educador físico. Nós não podemos prescrever. Claro, né? E queríamos convidar você para trabalhar junto com a gente. Não lá dentro, mas com a gente. Tá ótimo. E como vai ser isso aí? O médico falou, eu recebo os pacientes, eu trato, ou eu percebo que o cara não tem nada clínico e mando para você. E você vai treinar esse cara para mim. E esse cara volta para mim. E quando eu te falo, nada. Eu só quero que esse cara volte para mim. Por que, Silvio? Porque o meu interesse no seu trabalho é que meu paciente volte para mim melhor. Porque eu faço exercício físico. Só isso. E outra coisa importante, pessoal, tentar achar pessoas boas, né? Pilantra e gente que esporte cheio. E eu tive a sorte não, né? A boa energia de encontrar pessoas que não estão ali para te passar as pernas. Tudo bom? Tá ótimo, peguei. Só que para você entrar lá junto com a gente, você tem que ser PJ. Tá bom? Então eu vou abrir MEI, micro empresário individual. Vai ter PJ, essa nota e não sei o quê. E fiz isso. Abri empresa e abri conta no banco e coisa que achei legal. Achei legal essa história. Personal PJ. Aí eu falei, cara, eu sou um empreendedor. Todos nós somos. Tá? Aqui eu não vou dar aula de Sebrae, tá? Eu não trabalho no Sebrae. Não é isso. Mas nós somos. Você pode ser personal online, o que você quiser ser. Você empreende. Só que eu vi a coisa séria. Porque você vai ter que me dar dinheiro. E aí, não vou falar a história dela, o que é, quem somos, qual é o compromisso. Olha isso daí, né? Isso é brincadeira, né? Você ganha pela propaganda enganosa. Né? Tá lá. Doutor não sei o quê, atua não sei onde, ganhou para não sei onde, e trabalha na Universidade Quente da Terra, é palestrante internacional. Eu só vim com isso aqui. Não é para incidência, tá? Meus alunos me conhecem. Eu não posso para dizer que o cara é das galáxias. É isso não, pessoal. É o meu currículo. Eu trabalhei pra caramba para ter isso aí. Só que isso me trouxe dinheiro com o personal. Então eu coloco. Porque o cara que vai me pagar bem, ele tem que ver isso aí. Senão não paga. E o cara que ele não tem grana para pagar esse conhecimento, ele nem me procura. Ele não quer que eu procure mesmo. Você é um capitalista, mercenário.
Não, pessoal. Eu faço trabalho voluntário. 16 idosos, não sei se pica. Quanto eu cobro? Nada. Vou começar agora, não vendo. O que você faz lá? A mesma coisa que faz no personal. Eu não vou lá e falo assim, mexe o braço, agora levanta o ombro. Não, cara, eu avalio, eu tenho um aplicativo para esses idosos, eu vou lá, tudo isso aí. Lá eu vou fazer o que é correto com o ser humano. Mas aqui não. Vou falar uma frase agora, não tome como racismo, hein, pelo amor de Deus. Não seja um pessoal para pobre. Não é o pobre de dinheiro, é o pobre espírito. Porque o pobre de dinheiro, ele vai merecer o trabalho. Tem uma menina que ela não paga nada. Porque a mulher estava obesa, porque não tinha dinheiro, ia fazer bariátrica, deprimido, não sei o que. Eu falei, cara, volta aí na fila aí, não volta. Mas eu não vou atender um cara que vê isso aqui e fala que eu me aula R$50 por mês. Não é. E eu tenho tipo alguém que cobra isso daí. Né? É isso. A equipe que eu tenho não são todos da minha empresa, mas elas fazem parte. E muito. E tem um carinho muito grande esse povo todo aí. Médio do esporte, novos negócios, administrativo, pensador e contabilidade. Tive que ter um contador. E aí, quem algumas pessoas estão aqui, eu vou e tal, desculpa vocês aí, isso aí é processo, né, cara? Bota os alunos aí, ó. E agora estou agregando uma equipe para o evento que eu vou participar, chama Ponte Blanco, lá em Guarulhos, 2.500 participantes, e eu vou lá para fazer a assessoria deles, sozinho embaixo de 10 alunos. O que mais? Aonde que vai? Hospital, clínica, consultório, empresa, hospitais, clínicas, consultórios, empresas, voluntariado, pesquisa e pronto. O que vocês viram aí, uma parte está em andamento, parte vai acontecer e parte acontece. Tá? E com quem que eu me associei? Esses caras aí, né? Universidade da Inglaterra, Banco de Júnior, UFC, essa empresa, a outra. Porque são pessoas que reconhecem o trabalho que nós temos como personagens trainer e trazem dinheiro. A UFC, mais ou menos. Que ela é para estágio. Eu acho que é isso. Já chegando no final, na minha opinião, a nossa abrangência de personal trainer é essa. Tá? E, para resumir, é isso aqui, ó. Vamos lá. Pessoal, para fechar, tá? É isso aqui, ó. 18, parceria. Olha lá. Por que eu coloquei isso aqui, ó? Professor doutor. Não é parceria antigo, não, pessoal. É para esses caras enxergarem com quem eu enxergo. É isso. Fundei a empresa. Olha aqui, ó. Então agora vamos, já que tem empresa, né? Vamos montar uma logo. Isso aqui é um útero e de farofa, né, gente? Era o logo da empresa. Outra vez, cara, camisa, panfleto, folder, folheto, logo, times. Fui procurar para vender a minha empresa. E aí, divulguei a marca. Esse médico, inclusive, falou para mim. Ele falou, Silvio, cara, se alguém olhar para você e você colocar DR, então não vai achar que você é ginecologista. DR, né, doutor, e põe isso aqui como um cara, ginecologista, né? E aqui, sabe o que é isso aqui, ó? É a fase que você vai aprender. A gente erra, tá? É o logo da Tesla. Igualzinho. E a gente erra, né? E olha só, quando alguém falava pra mim, eu olhava, não, cara, aqui é alguém no sentido de ir pra cima, com força, né? A mente nossa é assim, ela enxerga o que a gente quer. E estava errado. Pandemia, beleza? Vamos fazer o seguinte, passar para online. Vocês viram isso melhor que eu. Todo professor lá, dando cambalhota, pulando, salgando, não sei o que, faz isso, faz aquilo e todo mundo. E eu fui entrar nessa. Só que eu não sei fazer isso. Então eu entrei com a minha proposta de trabalho.
E aí eu acreditei que as pessoas do Brasil inteiro, elas iam enxergar algo diferente. Iam fazer online, ia pagar mais caro. E aí eu contratei quem? Uma assistente de marketing, comunicação, funcional, 600 pau por mês. O que ela fez? Isso aqui, ó. Isso aqui ela fez para mim. Inclusive identidade visual, melhorou. Né? Aí, com isso aqui, quando você tem uma marca, você tem que registrar. Porque tem gente que fica o dia inteiro achando marcas que tem registro. E o cara pega. E você para você. Tive que entrar com pedido de propriedade intelectual. Isso aqui é uma marca hoje. Tem 10 anos de licença. E aí entrou a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Que a gente não pode pegar dados sensíveis sem falar para a pessoa que está tendo esses dados. Professor, o personal usa disso. Para ganhar o que eu ganho, sem querer avaliar. Para ganhar lá online 30, 50 reais por hora, não precisa, pessoal. Mas para ganhar bem precisa. Então, se você tiver isso aqui, você pode dançar. E os seus alunos, quando enxergam isso aí, eles falam assim, cara, eu estou diante de uma coisa diferente. Aí eu queria me pegar roupa para vender online. Trampo pra caramba, tem um fluxo, procurando lei, conversando com assistente de marketing, procurando advogado, faz isso, faz aquilo. Pá! Criei produtos. A empresa, a clínica, hospitais online, conversava com um, com outro, o que aconteceu? Puf, prejuízo. Minha empresa caiu. E aí fica as parcerias. Fui para uma clínica, comprei um cara que mexia com acupuntura, uma outra empresa grande também, para tentar vender meu online, porque a teimosia não larga, pessoal. Burrice é uma coisa, burrice com teimosia é uma outra coisa. E aqui foi o meu caso, tá? E aí, de novo, ladeira abaixo. Aí eu congelei. Puta, não tá dando certo isso aqui não. Porque pra mim 1 mais 1 era 3, né? E não dá tudo certo. 2012, melhor, 2020. Aí aqui, ó. Onde que meu barco se perdeu? Aqui a gente tem que parar e falar, cara, aonde que eu perdi, né? Que é isso que eu espero que com vocês. Que vocês tenham essa vivência com o personal. Aonde que está errado? Aonde que eu me perdi? Aí eu fui estudar um pouco, né? Fui estudar. Aí fui ler livro de personal, de empreendedorismo. Vou até mostrar para vocês, tá? Eu tive um livro, tá, pessoal? Desculpa, eu tive um livro, tá? Empreender é a arte de se poder todos os dias e não desistir. É o nome do livro, tá? Vale a pena. Aí, aonde que eu perdi? Na origem. Aonde eu era bom, eu achei que era ficar milionário. Eu deixei a origem. Mas eu retomei. Aonde o Silvio tem uma performance? Aonde que ele é bom? Ele é bom aqui, ele é bom aqui, ele é bom aqui. Então é aqui que você vai fazer um passo a passo. Você aprender, fazer uma estratégia. Voltou, né? Porque eu passei a fazer uma coisa que você tem que aprender com o profissional. Você tem que surpreender o aluno. Tem para você falar, cara, que negócio diferente. Né? E aí eu subi, né? Eu saí de MEI para simples. E aí o governo me come a alma. Mas aqui é outra discussão, tá? E aí eu fiz parcerias. Só que eu não fui procurar online. Eu fui procurar essas daqui, ó. Alunos, que eu vou fazer parceria agora, espero que ela continue. Se continuar dando dinheiro, não para mim, para eles também. E outras possibilidades. O que eu penso? Voluntariado hoje, devolvemos ao próximo e a Deus oferece abundância. É simples. Se hoje eu estou pegando uma abundância, eu tenho que entregar para alguém, né? E o futuro? Pessoal, o futuro é isso aqui, ó. Tá? É tecnologia. Isso aqui é um exemplo para acabar, tá? Estou terminando. O que é isso aqui, ó? Liquidez relativa, comportamento financeiro da empresa, meses e porcentagem. Eu tenho que calcular. Porque se a gente não calcular uma viabilidade da sua aula profissional, ou você vai ganhar muito pouco, ou você vai pagar para trabalhar. Por isso que eu não sei como as pessoas sobrevivem com 30 pau para aula online ou na rua. Pior ainda, eu dou aula na grande São Paulo inteira. Ando de carro mais para cima. Se eu tenho isso aqui muito claro, minha empresa não vai. É isso.
A proposta que tinha para vocês, pessoal, era essa, tentar trazer um pouco do personal como projeto, como planejamento, conhecimento, trazer um pouco de experiência, para que vocês possam ter um pouco mais de habilidade. E aí, quando o cara encontrar, esse é isso aí. Isso vai passar. Eita, censura. Dubla. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a BDH Bora com Área de Corpo, Mente e Saúde. Meu nome é Silvio, sou fundador dessa empresa. Agradeço, primeiramente, a oportunidade de fazer parte desse seu trabalho, tal qual nós temos uma capacidade de entregar um método diferenciado. A nossa proposta, ou a nossa missão, é sempre atender a necessidade específica do aluno, individualizada, personalizada. Para tanto, você terá personal trainer para você, acompanhando cada dia do seu trabalho, cada oportunidade na qual ele tem a condição de melhorar o seu atendimento. Nesse sentido, sinta-se em casa, seja bem-vindo a BDH. É isso, tá? Então a ideia é essa. Amanhã